Olá pessoal, bem, então vamos para a nossa aula aqui, seguindo a sequência, né? Agora nós vamos tratar sobre integral de fluxo, tá? Então vamos lá. Nós vimos na aula passada a integral de superfície, né? Sobre uma superfície. Como que você calcula a área de uma superfície, né? Geral, né? Agora vamos usando a integral, né? E acaba virando a integral dupla, né? Agora vamos para o cálculo da integral do fluxo, né? Você tem um campo vetorial e você tem uma superfície. Você quer calcular o fluxo desse campo vetorial através dessa superfície. Tá? Então vou fazer aqui uma receita de bolo, né, de forma geral, né? Como que você calcula, né, uma integral de fluxo, né, de forma generalizada. Tá? A ideia básica aqui é o seguinte, né? Vamos pensar o seguinte, um caso inicial aqui. Você tem uma área, né? Uma área aqui, vamos colocar uma superfície, né? Uma superfície S, né? E através dessa superfície S, você tem um campo vetorial, né? Então esse campo vetorial, né? Um campo vetorial que ele vai passar sobre essa superfície aqui. Então, para cada ponto aqui, né, vai ter o campo, ele vai ter um valor aqui, né, nessa superfície. Vou colocar que essa superfície ela dependa de x e y, duas variáveis, e esse campo ele também tem um valor de x e y. Né? Para cada ponto de x e y, né, ele tem um valor. Tá? Então, aqui, para cada um ponto P aqui, esse campo vai ter um valor aqui nesse ponto. Tá? E ele é algo vetorial. Tá? Então, numa superfície plana desse jeito aqui, fica simples de você calcular. Né? Você tem essa área, ela pode ter duas orientações, né, dessa superfície. Com um vetor normal, né, que é saindo, vindo na nossa direção, né, ou entrando na página. Né, vetor normal. Então, geralmente você coloca um pontinho, né, que é o vetor normal saindo, né, da nossa. Esse é o vetor normal. E o vetor normal entrando na página. Então ele tem dois lados, né, essa superfície aqui. Né. Se você pensa que essa superfície aqui, superfície XY, vamos pensar aqui, né, talvez fica mais fácil desenhando aqui. Você tem X, Y e Z. Então, se você tem essa superfície aqui no plano, XY aqui no plano, né? Ficou ruim aqui, deixa eu desenhar melhor. Você tem essa superfície no plano aqui, né? Beleza? Tá. Então essa é a nossa superfície S, né? No plano, XY. O vetor, você tem dois vetores normais aqui. Um, ele está na direção, esse N aqui, vamos chamar de N1, né? E um outro para baixo, que é o N2. Ok? Quem que é o N1 nesse caso aqui? Você tem o I, J e K, né? Que é o I, aqui é o J, e para cima é o vetor K. Então, esse N1 é igual a K, e o N2 é igual a menos K. Ele está apontando para baixo, tá? O N2. O N2 aqui é menos K. O N1 é igual a K. Tá? Porque nessa superfície aqui está simples, né? Diretamente. Ok? Então o fluxo, vamos pensar num vetor que ele tenha componentes, um vetor F, né? Que tenha três componentes, x, y e z. Tá? Então você tem um vetor geral, vamos colocar aqui, vetor geral, que ele tem as componentes, a f de x dele, na direção y, mais uma f de y dele, na direção j, mais uma f de z dele, na direção k. Tá? Podemos também escrever esse vetor como assim, o f de x é a componente dele, o f de y, desculpa, o f de y, né?
o f de y, outra componente, e o f de z. Ok? Então essas são as três componentes do nosso vetor geral. Então para cada ponto aqui, você vai ter um valor do seu vetor. Tá? Apontando para um lado, para o outro. Né? Ele é um vetor que ele aponta espacialmente. Okay? Então ele tem a componente f de x, f de y e f de z. Ele é um vetor. Beleza? Para cada ponto. O que é o fluxo de um vetor? Então, vamos entrar no que é o fluxo de um vetor. O fluxo de um vetor, ele é o seguinte. Através de uma superfície S. O fluxo de um vetor, você tem o f, né, produto escalar por esse elemento de superfície aqui. Elemento de superfície. Né. Isso daqui é o que nós chamamos de fluxo. Tá? Fluxo através dessa superfície S. Né. Okay? A superfície S aqui. Nossa. E esse produto escalar, quem que é esse ds aqui? Esse aqui é o nosso elemento de área nessa superfície aqui. Ok? Tá? Então você primeiro precisa entender quem que o vetor normal. O elemento de área ele pode ser escrito assim. Tá? Vamos lá. Elemento de área. Esse elemento de área ele escreve de forma vetorial. Né? Ele é um N, né? N ds, né? Que é a área em si. Né? O ds é o módulo, né? dele. NDS. O N é o nosso vetor normal unitário. Okay? Esse vetor normal unitário, ele é o módulo do vetor normal, tá? Dividido, o vetor normal dividido pelo módulo do vetor normal. Tá? Então, se você tem várias formas de você escrever o elemento de área. Então, se você quer escrever o elemento de área em termos desse vetor normal aqui, que ele é unitário, né? Ele já é normalizado, né? Ou em termos, se você pode escrever, deixar o N aqui e colocar em termos do vetor normal dividido pela norma. Tá? Então aqui você vai ter, você pode reescrever isso de elemento de área em termos com o vetor nesse formato aqui. Né? Tá? Então tanto faz. Você pode colocar aqui também, claro, aqui daí se você pegar o módulo do vetor, módulo desse elemento de área, né, módulo do elemento de área, ele vai ser o módulo do N, né, ds, que é igual ao próprio, né, módulo do N é igual a 1, né, módulo do vetor normal, que já é normalizado, é igual a 1. Só esse aqui é o módulo do ds, né, que é igual ao próprio ds, aqui que nós chamamos, né, igual ao ds. Também o elemento de área, se você observar aqui esse elemento de área nessa forma aqui, você também pode escrever o elemento de área, né? Aqui, como sendo o vetor normal, né? O módulo do vetor normal, né? Vou chamar aqui elemento de área, só para, que é o ds nosso, aqui, ds. Você também pode escrever desse formato aqui, beleza? Vamos lá, vamos fazer um cálculo aqui para a gente começar a entender, primeiro em parede simples, né? E depois nós vamos para um caso mais complexo. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular sobre a parede de um caso mais simples possível, né? Você escolher uma parede, tá? Vamos escolher uma parede aqui. Você tem x, y, z. E vamos escolher uma parede para a gente calcular o nosso fluxo. Vamos colocar a nossa parede aqui, nesse ponto aqui. Tá? Opa, feio. Deixa eu apagar. Essa parede aqui. Parede plana mesmo. Okay? Parede plana. E aqui vai, o y vai até 1, de 0 a 1, e o z vai de 0 a 1. Tá? E esse ponto aqui é o ponto 1, né? Em z. Né? Se eu for colocar em 3 pontos, seria... A gente pode colocar isso aqui em 3 pontos, né? Para identificar no espaço geral, né? Esse aqui vai ficar
o x é 0, o y é 1 e o z é 1. Ok? Ponto aí. X, Y, Z. X, Y, Z. Os componentes do ponto. Beleza? E essa é a nossa superfície. Superfície S. Tá? Com essa superfície aqui, nós queremos calcular o fluxo de um vetor, tá? Um campo vetorial, que ele é dado assim. O vetor, ele é x na direção y, mais y na direção j, mais z na direção k. Beleza? Então vamos lá ao nosso cálculo desse fluxo. Beleza? O cálculo do fluxo, ele é integral, né, do fluxo desse vetor, né, sobre escalar, sobre essa superfície aqui, o ds. Ok? Elemento ds. Esse elemento ds aqui, nós vamos poder calcular aqui esse fluxo desse vetor, né? O f, quem que é? X na direção y, mais y na direção j, mais z na direção k. Okay? Produto escalar com o ds. O ds é o vetor normal, né? Vetor normal, é o elemento de área, ds. Okay? Bem, aqui entra um ponto interessante, tá? Quem que é o vetor normal a essa superfície? Nós temos dois, tá? Então, dois vetores normais. A gente precisa escolher qual que nós queremos calcular, tá? Então, você tem um vetor normal nessa superfície. N1 está na direção I, e você tem um N2, tá? Um N2 que é na direção menos I, ok? Um vem na direção aqui I, e o outro sai na direção contrária de I. Essa aqui é a direção J, e essa aqui é a direção K. Tá? Então você precisa especificar, quando você está calculando o fluxo, de que lado da superfície que você quer calcular o fluxo. Tá? Então vamos calcular o fluxo do lado de fora da superfície. Tá? Vamos escolher, a escolha que nós vamos fazer para calcular o fluxo é esse daqui, tá? O N2, tudo bem? Que é do lado de fora, saindo, né, desse outro lado, tá? Aqui, não desse lado na frente, né? O lado oposto que nós estamos olhando, beleza? Estou falando lá de fora porque já estou pensando em cubo, que vai ser os exemplos lá na frente que nós vamos usar, né? Ok? Então vamos lá. Então, opa. Aqui, então esse vetor normal aqui, nosso aqui é menos i, ok? Esse aqui é o menos i, então você sabe que esse aqui é o menos i, beleza? Aí você faz o produto escalar. Então aqui, ó, i com i dá 1, i com j dá 0, i com k dá 0, ok? Produto escalar. Então você vai ficar com a integral, né, de superfície aqui, de fluxo, né, que vai ser x, né, na verdade, menos x, né, menos x, porque é o i com menos i, né, menos x, ds, tá? Beleza? Menos x ds. Ok, agora é só calcular como que fica o elemento de área aqui, né? É uma integral de superfície, né? De área. Tá? Então nós vamos ter aqui, essa integral vai ficar igual a uma integral de superfície, tá? De x, e o elemento de área aqui. O que é esse elemento de área? Esse elemento de área, ele é uma região retangular, essa área aqui, uma integral dupla retangular. Não é integral tipo 1, né? Tipo 2, é retângulo. Então, como é um retângulo, tanto faz. Eu posso colocar dx dy ou dy dx, tanto faz, tá? Aí o x varia de quanto a quanto? X varia de 0 a 1 e o y varia de quanto a quanto? De 0 a 1 também, tá? Então você integral em x primeiro, né? De 0 a 1. Integral em x é x ao quadrado dividido por 2. E a integral daí vem em y, ok? E aqui é de 0 a 1. Então isso aqui vai ficar integral de 0 a 1
de meio, né? Porque substituir aqui é 1, depois o 0. dy. A integral de dy é igual ao próprio y, né? Coloca 1, né? Que vai dar o resultado do meio. Ok? Então, esse é o fluxo, tá? Fluxo desse campo aqui, tá? Através dessa superfície aqui, com o N2 igual a menos I. Esse é o cálculo, beleza? Então, com isso daqui, nós já estamos municiados para calcular o fluxo, por exemplo, desse campo através de outras paredes, né? Se nós estamos falando de um cubo unitário, tá? Então eu vou ter uma outra parede aqui, ó, por exemplo. Uma outra parede, vamos só colocar uma cor diferente. Ó, eu posso ter uma outra parede aqui, que vai ser aqui. Desculpa, deixa eu colocar. Vamos colocar uma outra parede, que ela vai estar aqui. Aqui. Ok? Essa parede aqui, nós estamos falando de uma parede que está no plano XZ. Ok? Então isso aqui, Y é igual a 0 nessa parede aqui. Nessa parede o Y é igual a 0. Beleza? O Y vem igual a 0, fica nessa parede aqui. E aqui vamos colocar 1 e 1 também. Então nós vamos ter essa outra superfície aqui, né? Chamar de superfície 2, tá? Então, como que fica o cálculo desse campo? E o vetor N aqui, ele saindo também da parede. Vamos fechar um cubo, sempre saindo para o lado de fora. O N é esse daqui. Quem que é esse N aqui? É o menos J. Ok? Então você vai, esse fluxo, né, através da parede S2 aqui, né, ele vai ser o cálculo, né, dessa integral, né, sobre essa superfície S2, do F, né, quem que é o F? X, Y, Z, né, produto escalar, pelo N. Qual que é o N agora aqui? O N é o menos J, né? O N é igual a menos J, né? Quem que é esse vetor aqui, menos J, né? Menos J, ele só tem a componente negativa 0, né? Menos 1, 0, né? Colocando em outra notação, para vocês trabalhando com as duas notações aqui. Né? Então esse aqui é 0, menos 1 e 0. Né? Calculo o produto escalar, né? Só uso essas componentes dá 0, né? E só sobra essa daqui, né? E aqui ds. Ok? Então você vai ter essa integral dupla aqui, né? Sobre esse S2, e só sobra o y ds. Né? Essa superfície ds aqui, ela varia. Qual que são as variáveis que tem aqui? X e z. Né? E como que ela é retangular, tanto faz. Então dx, dz. Ok? Aí o x varia de quanto a quanto? O x varia de 0 a 1 e o y de 0 a 1. Né? Ok? Só que o seguinte, né? Está escapando aqui. O y, quanto que ele vale nessa superfície? O y nessa superfície, ele vale 0. Então, nessa superfície dá 0. Ok? Então, esse campo dá 0 nessa superfície aí. Beleza? X, o y e o z. Ok? Então, esse é o fluxo nessa superfície. Okay? Então, você pode calcular o fluxo por cada uma das superfícies fazendo o mesmo procedimento aqui, né? Que nesse caso é simples, né? É mais simples, beleza? Agora vamos para um caso um pouco mais complicado, tá? Você tem casos de cálculo de integral de superfície que você vai calcular um fluxo, tá? E esse fluxo não é tão simples assim, ele está uma superfície que não é plana, tá? Tome cuidado aqui. Você tem x, o y e o z aqui. Tá? Então vamos pegar um caso desse que não é tão simples. Tá? Vamos pegar uma superfície. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui.
de uma superfície que não é tão simples. Ó, vou tentar desenhar uma superfície aqui, que ela é o seguinte. Você tem vou colocar uma cor diferente aqui. Essa superfície, ela ficou muito escura, muito clara. Vou colocar essa aqui. Você tem uma superfície, tem um retângulo aqui, em cima é um retângulo, beleza? Retângulo, e ele fecha aqui, retângulo, ok? Aqui ela vai até 1, e aqui menos 1, beleza? Até aqui vai no ponto 3, em x, tá? Então você tem uma região aqui, e ela faz isso daqui, tá? Onde que você tem uma calha, tá? Okay? Você tem uma calha aqui. E essa calha ela desce aqui, okay? Desce aqui. E ela vai para lá. Então você tem uma calha. Não sei se consegui desenhar bem isso aqui. É um formato de uma calha, tá? E essa função aqui, ela é igual a z. Z é igual a y ao quadrado menos 1, ok? Então o nosso domínio aqui, ó, que é essa região aqui, ó, domínio aqui, é uma região que ela vai de 0 a 3, né? De x, produto aqui que vai de menos 1 a 1, né, em y, menos 1 em y. Isso aqui é x, isso aqui é y. Então, essa é o nosso domínio da nossa função, que ela está aqui, e essa função é dada por isso daqui, beleza? Então é uma superfície aqui, que está nessa região aqui, beleza? Essa é a nossa superfície. Olha só, se você quer calcular o fluxo de um campo vetorial, vamos colocar um campo vetorial que não seja também tão trivial, né? Mas vamos colocar aqui, campo vetorial, ele é igual a componente x é 2xy, não, 2xz, 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 a outra componente é menos xy, e a outra é menos o z ao quadrado, beleza? Menos z ao quadrado. Beleza? Então agora aqui. E nós queremos calcular o fluxo através dessa superfície do lado de fora, com os vetores normais, tá? Normal, do lado aqui de fora da superfície. Então cada ponto aqui ela vai estar, o vetor normal, né, vai estar apontando, né, para o lado de fora. Ok? Nós queremos calcular o fluxo desse campo vetorial, tá? Esse campo vetorial, através dessa superfície para o lado de fora. Bem, aí não é uma tarefa tão trivial, né? Precisamos um pouco de cuidado, né, para fazer esse cálculo aí, beleza? Então vamos lá. Qual que é o caminho para a gente resolver isso daqui? É a integral de superfície, né? Então a gente tem uma integral de superfície aqui, porque é uma superfície não é uma superfície simples, ok? Então, vamos lá. Então o caminho primeiro aqui, nós vamos calcular. O que nós queremos calcular? O fluxo, né? A integral, né, do fluxo, né, desse campo, okay, desse campo, produto escalar, né, por essa superfície aí. Vamos colocar assim o ds, vou colocar aqui ds, né, direto.
Então aqui já vou escrever de uma outra forma, né? O vetor do vetor tangente normal. Isso aqui é uma integral, né? Uma integral dupla, né? Integral dupla, né? Desse fluxo aqui, ok? Produto escalar, né? Posso fazer com o vetor normal também, tá? Tanto faz normalizado ou não, mas eu posso colocar aqui com o vetor normal, né? Vetor normal. Faço isso, né? Pelo meu elemento aqui que vai ser o vetor normal, já vou colocar no domínio o dx, dy, vamos colocar dA, porque a gente não sabe qual vai ser o tipo de superfície, né? Um elemento de área aqui, mas esse elemento de área já está no plano aqui, ó, xy. Então, elemento de área. Tá? Elemento de área. Que é o dA. Tá? Pode ser dx dy ou dy dx, dependendo. Né? Isso aqui é uma região retangular, beleza? Então, tanto faz, dx dy dx, tanto faz. Mas tudo bem, vamos deixar assim aberto. Vocês podem fazer nos outros casos que não for normal. Tá, então aqui nós precisamos primeiro calcular esse vetor normal. Quem que é esse vetor normal? Vamos lá, vetor normal superfície. Vetor normal. Eu preciso do R. Então vamos lá, o R completo, ele é o que? X, sempre assim. É x na direção Y, mais Y na direção J, mais Z na direção K. Beleza? Esse é o R nosso. Agora vamos colocar o nosso R em função só de duas variáveis, que é desse plano aqui, que é o domínio da nossa região. Então esse é o R de x e y. Beleza? Então fica, vamos deixar assim, x, y e o z. Quem que é o z? O z em termos de y também. E x é y ao quadrado menos 1. Beleza? Esse é o nosso R. Substitui o z pelo valor aqui. Ok? Por quê? O nosso R precisa estar andando só sobre essa superfície. Okay? Então ele está parametrizado ali. Qualquer ponto sobre essa superfície vai ter uma imagem aqui, ó, nesse domínio nosso aqui, beleza? A relação do domínio e a imagem dessa nossa superfície. Okay? Então fica assim. Então esse é o caminho para a nossa receita do bolo aqui. Beleza, uma vez que nós temos isso aqui, agora o vetor normal ele é o quê? Ele é a derivada parcial desse R em relação a x, produto vetorial, R em relação a y. Beleza? Vamos lá. Então vamos calcular esse produto vetorial. I, J, K. Quem que é o primeiro vetor aqui? É o dr em relação a x. Vamos calcular aqui do lado. Nossa, dr em relação a x. Nós já fizemos isso na integral de superfície. dr em relação a x, isso aqui vai ser 1, 0, 0. Beleza. Então é 1, 0, 0. Quem que é o dr em relação a y? O segundo vetor. dr em relação a y. Isso aqui é 0, 1. Em relação a y agora tem aqui. Vai dar isso aqui, vai dar 2y. 2y. Beleza? Então agora, tendo isso em mãos, nós colocamos aqui 0, 1. Isso aqui vai dar 2y. Beleza? Vamos calcular isso daqui. Tampando primeiro a primeira linha e a primeira coluna, né? Tampa a primeira. Isso é muito forte. Primeira linha e a primeira coluna. Sobra essa matriz aqui. Ok? Esse vezes esse, né? Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Então esse vezes esse dá 0, esse aqui dá 0. Então o primeiro elemento na direção I dá 0, né? Na direção I, primeiro componente 0. Segunda componente do nosso vetor normal. Agora eu tampo essa primeira linha e a segunda coluna, né? A primeira linha e a segunda coluna agora. Sobra esse elemento, esse. Só que agora é invertido. Ao invés de começar cruzado desse lado, desse para esse, começo para esse. Esse vezes esse, menos esse vezes esse. Ok? Então vai dar menos 2y. Okay?
menos 2y. E a terceira componente, que daí eu coloco essa e sobra essa matriz aqui. Beleza? Então esse vezes esse dá 1, menos 0 fica 1. Ok? Então, o nosso vetor normal, né, ele tem esse é o formato do nosso vetor normal. Só que aí nós vamos ter o seguinte, nós precisamos... Então beleza, aqui nós calculamos um vetor normal, né? Vamos analisar se esse vetor normal, ele está do lado de fora, como nós queremos na superfície. Quando você faz essa análise aqui, você coloca para qualquer valor aqui, ó, de y, você vai perceber que esse vetor aqui ele sempre está com k apontando para cima. É 1 na direção k. Essa daqui é a direção k, né? Essa aqui é a direção k. Tá? Ele está apontando para cima. Então ele está, em qualquer ponto aqui, ele é um vetor contrário. Tá? Esse vetor normal aqui. Ele é um vetor contrário. Tá? Ele está apontando aqui nessa direção. Para que a gente tenha esse vetor normal aqui, né? Lembra que esse aqui é unitário, né? O vetor normal. Ele esteja apontando nessa direção, é só multiplicar por menos 1. Tá? Então agora aqui nós vamos ter esse vetor que nós queremos, não esse, mas o inverso desse daqui, podemos chamar esse aqui de N1, e esse aqui o N mesmo, tá? Esse daqui, o N que a gente quer, ele é 0, menos, né? Vai ser mais 2y, né? E menos 1 na direção K. Agora ele está apontando na direção, para essa direção aqui que nós queremos, direção para baixo, menos K, tá? Então é esse vetor aqui que nós queremos fazer o cálculo. Beleza? Então vamos lá. Então agora a nossa integral, vamos calcular. A nossa integral ela vai ser vamos colocar aqui. A nossa integral vai ser a integral aqui, né, sobre esse domínio, né? O domínio é o D aqui, né? Esse domínio, né? Nós vamos calcular, tá? Domínio. E ele vai ser como que vai ser aqui? A nossa função, nós temos que fazer o produto escalar, né, aqui, ó, né, da nossa função, o campo vetorial pelo n, o nosso vetor normal. Então a nossa função, ela é o quê? Ela é 2xz menos xy, né, menos z ao quadrado, ok? Produto escalar com o nosso vetor normal. 0, né, 2y, né, e menos 1. Integrado na área nossa aqui, que nós estamos calculando desse domínio aqui. Beleza? Então vamos lá. Esse produto escalar, como que fica esse produto escalar? Essa primeira componente, cada componente é multiplicado pela sua, né? Então vamos lá. Você tem essa componente aqui, ela é multiplicada por essa, né? Essa daqui multiplicado por essa. E essa multiplicado por essa, né? É o produto escalar. Com isso daqui, você vai ter essa primeira é 0, né? E só vai ter as segundas, né? Então nós vamos ter a integral, né? Dupla aqui. Vai sobrar o quê? O que vai sobrar? Vai sobrar a segunda, que é 2y vezes esse menos xy, vai ficar menos 2x y ao quadrado, ok? Vamos lá. 2y, né? 2y ao quadrado menos x, né? Ok? E aí o menos 1 por menos z vai ficar mais z ao quadrado. Quem que é o z? O z é isso daqui, né? Y ao quadrado menos 1. Y ao quadrado menos 1, ok? Com isso daqui, integral, a nossa região é retangular, né? Como a nossa região é retangular, eu posso fazer dx, dy, dy, dx, tanto faz. Dx, dy. Então nós reduzimos o nosso problema, o x vai de quanto a quanto? De 0 até 3, e o y vai de menos 1 até mais 1, ok? Então nós reduzimos o nosso problema, né?
que era um problema de fluxo, né, um cálculo bem difícil, né, numa superfície que não é plana, né, para o cálculo de fluxo, uma integral, para o cálculo de uma integral dupla, ok? Então vamos lá, vamos fazer o cálculo agora dessa integral dupla, tá? Vamos lá, como que vai ficar essa integral dupla? Eu tenho esse y, esse termo, opa, aqui, estou passando, aí é z ao quadrado, tá? Então isso aqui é o quadrado, beleza? Esse termo aqui vamos abrir, vai ser y na quarta, o primeiro ao quadrado, né? Já é ao quadrado, ele vira na quarta. 2 vezes o primeiro vezes o segundo vai dar menos 2y ao quadrado. E o segundo ao quadrado, mais 1. Então, porque menos 1 ao quadrado é mais 1. Então, esse termo aqui, né, ele virou esse daqui. Né? Beleza? Aqui. Esse termo. Agora, já que está aberto aqui, nós temos y ao quadrado, beleza? Y ao quadrado, será que a gente... Beleza, vamos fazer as integrações agora. Integrar em x e depois integrar em y. Okay? Então, vamos lá. Fazendo a nossa integral primeiro em x, né? É a integral, fica y aqui, menos 1 até mais 1, e a gente faz a nossa primeira integral em x. Vai ficar menos 2x ao quadrado dividido por 2, e o y mantém constante, y ao quadrado. Mais, né? Ali nós vamos ter esse termo aqui, que vai ser tudo isso daí, né? Que vai ser y na quarta menos 2y ao quadrado mais 1. Tudo isso aqui só por x, não é? Integração em x, que ele é constante, tudo isso aqui, em relação a x. Aí depois integra em y, beleza? Então, o x, tá, os limites, tem que colocar os limites de integração. O limite de x vai de 0 até 3. Então, vamos colocar os limites. Esse aqui vai de menos 1 até mais 1. E isso aqui vai dar 2 dividido por 2 é 1. Né? Então, isso aqui vai ficar 3 ao quadrado. Né? Então, vai dar menos 9. Menos 9 y ao quadrado. Né? Que é o primeiro termo. Isso daqui tudo multiplicado por 3. Né? Então, vai dar mais 3y na quarta. Menos 3 vezes 2, 6y ao quadrado, mais 3, ok? Tudo isso daqui agora integral em y. Agora vamos integrar isso aqui em y. Essa integral em y, deixa eu apagar aqui, já fazer a integral, né? Vamos calcular a integral. Essa integral em y, ela vai ser o quê? Vamos lá. Vai ser menos 9 y ao cubo sobre 3, mais 3y na quinta sobre 5, menos 6y ao cubo sobre 3, mais 3y. Okay? E os limites de integração de menos 1 até mais 1. Então, coloco primeiro o 1 e diminui o outro. Então, vamos lá. Colocando 1, isso aqui, 9 dividido por 3 é 3, né? Colocar 1 vai ficar menos 3, ok? Menos 3. E esse daqui vai ficar 1, né? Fica mais 3 quintos. Mais 3 quintos. O outro termo 6 dividido por 3 é 2, então menos 2. Menos 2. E o último termo, mais 3. Mais 3. Okay? Então, isso daqui vai ser menos, tudo isso aqui substituindo menos 1 por cada termo. Só vai mudar o sinal. Né? Vai ficar mais 3, menos 3 quintos, né? Mais 2, menos 3. Ok? Agora vamos lá. Então isso daqui é menos 3. Menos 3, menos 2 dá menos 5. Menos 5 mais 3 sobra... Menos 5 mais 3 sobra mais 2. Não é? Que é isso aqui? Menos 3
mais 3 sobra, opa, exatamente, sobra menos 2, né? Ok? Vamos apagar aqui, calma aí. O cérebro já não está funcionando direito. Sobra o menos 2, beleza? Então agora sobrou menos 2, vamos com cuidado aqui para a gente não errar. Vou põe uma cor diferente. Então esse aqui cortou com esse, né, que era mais e menos. Aqui também eu tenho mais e aqui eu tenho menos, que é o contrário, mas corta também. Então vai dar 3 quintos, né? Esse aqui é um mais 3 quintos, menos com menos vai dar mais 6 quintos, né? 6 quintos. E aqui menos 2, menos 2 vai dar menos 4. Menos 4, ok? Pode também, se quiser melhorar isso aqui, colocar, dividir por 5, né? E multiplicar por 5, mas não vai estar aqui. Você pode resolver depois aqui. 6 quintos menos 4, ok? Depois você resolve aqui, isso aqui. Então esse é o resultado, tá? Então vamos resumir aqui, vamos revisar o que nós fizemos aqui, tá? Como que é o caminhamento, né? Você tem uma integral, né? Você quer calcular, ok? Essa integral, você quer calcular o fluxo dessa integral, né? O fluxo desse campo aqui, através dessa superfície aqui, entendeu? Dessa superfície aqui, ela é uma calha, né? Uma calha, tá? Essa superfície, uma calha. Você quer calcular o fluxo, né, desse campo através dessa calha, ok? E como que você faz esse cálculo, né? O cálculo integral de fluxo, né, através de superfície. Você tem que calcular uma integral dupla do produto escalar desse campo, produto escalar, com vetor normal ao que você está querendo calcular. Nós queremos calcular o vetor normal saindo, né? E pelo elemento de área, que vai estar projetado no seu domínio aqui. Nesse caso, o domínio é aqui em cima, né? Então, o domínio é essa parte de cima aqui, né? Que é a projeção, né, dessa área. Então, aqui é o domínio nosso, tá? Domínio. Que vai estar o elemento de área que está aqui em cima, tá? Esse elemento de área está aqui em cima. Então, você faz esse cálculo, tá? E aí, com isso daí, fez o produto, encontrou o vetor normal. Primeiro não deu, né? Porque ele estava ao contrário. Aí, era esse daqui que a gente queria. Esse segundo. Já com esse segundo, nós encontramos o vetor que a gente queria, beleza? Com isso, fizemos o produto escalar, aí o restante vira uma integral dupla, né? Como que é uma região retangular, né, não precisa se preocupar com integral tipo 1 ou tipo 2, é uma integral simples, beleza? Então essa daí é a nossa aula sobre fluxo, né, de integrais, tá? Fluxo, né, de campos vetoriais sobre superfície, tá? Ok? Tá, vamos só para colocar aqui um pouco mais, explicar um pouco melhor. Nós temos o seguinte, dado vamos resumir aqui, né? Resumir, né? Se você quer calcular sobre uma parede plana, né? Plano, que é uma parede de um cubo, ok? Parede de um cubo. O procedimento também é o mesmo, tá? Você pode usar o mesmo, parede de um cubo. Que parede que é essa daqui? Vamos colocar aqui o seguinte, cores diferentes. Vamos colocar. Aqui é o eixo X, por exemplo. Vamos colocar o eixo Y aqui. E saindo aqui, perpendicular, o eixo Z. Beleza? Sempre tem que ter nessa ordem. X, Y, Z. Né? Aqui é o I. Né? Aqui é o J. E aqui é o K. Beleza? Então, isso daqui, né? Essa daqui é a nossa superfície S. Beleza? Então aqui é a nossa superfície S. Essa é uma superfície plana, tá? É muito mais fácil. Você não tem aquele trabalho para tentar encontrar vetor normal, porque você sabe que o vetor normal ou vai ser K ou menos K, tá? O vetor normal a essa superfície, ele só tem dois. Nessa direção aqui, um N1 e um N2 contrário. N2 contrário, né? O N1 vamos colocar aqui,
vetor normal, N1, ele é igual ao K, aqui nesse caso, e o N2 que está para o outro lado lá, ele é o menos K. Lembrando que o vetor normal, N, né, ele é o módulo do vetor normal, quando você está falando em não é módulo. Vetor normal sobre o módulo. Acho aqui. Ele é vetor normal dividido pelo módulo dele. Beleza? Mas nesse caso nem precisa calcular vetor normal, porque você já tem a superfície plana. Ele vai ser o K, o menos K, alguma coisa assim. Beleza? Que está já aqui. Está simples, né? Beleza. Então, com isso daqui, como que você faz o cálculo da sua integral, né? Você tem que ter um campo vetorial, que você está calculando aqui, né? Então, dado um campo vetorial, né? Você tem um campo vetorial. Esse campo vetorial, vamos colocar aqui que ele tem as componentes dele, f de x, um f de y, né? Uma f de z, né? Ele tem os componentes dele. Okay? A integral do fluxo, né, desse campo através dessa superfície, né? Vou colocar aqui no vetorial, né? Ele vai ser o que aqui? Nesse caso, essa superfície aqui, as variáveis que variam em cima dessa superfície é só x e o y, beleza? X e y. Então, o elemento de área aqui, ó, o elemento de área ele é um dx multiplicado por um dy, ok? É um elemento de área nessa superfície. Então aqui é plano, né? Então você vai ter uma integral dupla, né, desse produto escalar aqui, né, produto escalar pelo n, né, produto escalar pelo n, e aí o seu ds aqui, né, ele é um plano aqui que ele é o dx e o dy, beleza? Que é o elemento de área aqui normal, tá? Então aqui, como o n aqui nesse caso aqui ele vamos supor aqui que a gente quer calcular usando para fora lá, o N2. Tá? O N2. Então, vamos usar aqui o N2. Esse N2 aqui, ele é o menos K. Né? Então, você tem que fazer um produto escalar aqui. Né? Então, F, produto escalar, pelo N2. Né? N2. Vamos colocar aqui isso na forma vetorial. Seria assim, ó, F de x na direção Y, mais o F de Y na direção J, mais um f de z na direção k, né? E você está fazendo um produto escalar por menos k, que é o n2. Só sobra essa componente, os outros dá zero, né? Então você vai ter esse produto aqui, vai ficar menos o f de z, essa componente do campo vetorial em z, né? Só isso daí, porque k menos k, né? K e k vai dar menos, vai dar um menos. Então isso daqui, nesse caso. Com isso daqui você vai ter a sua integral de fluxo, né, desse campo vetorial, né, através dessa superfície que você está calculando, vai ser igual a essa integral dupla, né, de menos f de z, né, dessa componente do z aqui, que poderia ser dado, dx e dy. Né? No caso aqui, o x varia de quanto a quanto? Poderia variar até x de 0 a 1, né, e o y de 0 a 1 também. Então aí, o x de 0 a 1 é uma região retangular, e y de 0 a 1. E aí você integra essa componente z aqui, poderia ser uma função de alguma coisa, tá? Essa componente você integra, tá? Então esse daqui, no caso, superfície plana, beleza? Agora, se você tem uma região que não é plana, né, aí você exige um pouco mais de cuidado, tá? Uma região que não é plana. Tá? Na região que não é plana, você tem uma superfície, né, qualquer ali, né, e você tem os eixos aqui. Né, os eixos aqui. Os eixos, né, que é x, y e o z. Né, beleza? Aí com isso daqui, o que você vai ter? Né? Você vai ter um vetor normal, que você vai escolher, eu quero calcular esse vetor normal aqui, beleza? E dado um campo vetorial F aqui, né? Eu quero calcular o fluxo, né, através dessa superfície S aqui. Essa superfície S vai projetar uma região, uma área aqui, uma região, que é o domínio, aqui embaixo, dessa função aqui,
beleza? Então essa superfície S aqui, geralmente você tem uma superfície que é assim, alguma coisa, né, que vai ser um Z, né? Você separa o Z e o Z fica em função de XY, beleza? O Z em função de XY. Dado Z alguma coisa, uma equação qualquer, você separa a equação e pega o Z em função de XY, e daí você tem o domínio. Você tem o vetor R, que ele é sempre o X, o Y e o Z, né? Só que aí você faz, parâmetro ficou em função só do Z, né? Você pega o Z e coloca aqui, então você vai ter o X, o Y, e quem que é o Z? É o Z de XY, né? Que ele funciona só em função de XY, beleza? Aí você deriva dr em relação a x, né? E faz o produto vetorial do dr em relação a y. Isso daqui é o vetor normal, beleza? Esse é o vetor normal da sua superfície. Se você quer o n, né? Esse aqui é o vetor normal, né? Dividido pelo módulo do n, beleza? Mas você pode já fazer o cálculo, como nós fizemos aqui, né? Aqui, você tem o vetor normal e já faz o produto dele, né? O produto do vetor normal, né? Pelo campo, né? Ok? Então, uma vez que você tem aqui, ó, então você quer calcular isso daqui, integral do fluxo desse vetor, né? Sobre aí o vetor normal, você pode fazer assim, normal, né? Em dA, na área, sobre o elemento de área, vai ser aqui, ó, dA vai ser no domínio aqui embaixo, ok? Então isso daqui, você faz esse produto, né, do produto escalar do F, produto escalar com esse vetor normal certinho que você encontrou, né, que está saindo para fora, e não o vetor normal que está para dentro, né, com isso daqui. Aí com isso daqui você vai ter uma função, que é uma f de x, y, z, beleza? Com isso daí você vai ter uma integral dupla, né, nesse domínio ali, dessa função x, y, z, ok? E nesse elemento de área aqui, que é o elemento de área, ele pode ser, se for uma região retangular, é o dx, dy, dz, tanto faz, mas pode ser que seja uma região do tipo 1, do tipo 2, aí você tem que integrar primeiro o y, se for tipo 1, integra primeiro o y, para depois o x. Se for tipo 2, você integra primeiro o x, depois o y, tá? Então é só isso, esse é o cuidado que tem que ter, você cai no integral, esse aqui é uma integral dupla, né? Integral dupla, tá? Esse é o resumo aí, né, dos cálculos de integração de fluxo, né, através de superfície, ok? Então, nós encerramos essa aula e continuamos aqui na sequência com a próxima aula.